Paz, paz, muito bom dia para todos vocês aqui, para quem está conectado ao vivo em nossa live. Hoje é o encerramento dessa série, A Prova de Balas, desenvolvendo resiliência espiritual. Porque é um espírito resiliente que vai se tornar inabalável. Por que esse nome, né, dessa série nos acompanhou? Veja que um colete à prova de balas não impede o impacto da bala. Ele não impede. Você vai sentir o impacto, mas ele não deixa que o projétil ultrapasse, que atinja o seu interior. Um relógio à prova da água também não impede o contato físico com a água, mas ele não deixa que a água entre no interior do relógio e venha danificar toda a estrutura, o mecanismo. Uma roupa à prova de fogo, igual se usa em Fórmula 1, NASCAR e MotoGP, não impede que ela seja consumida pelo calor e pela combustão, mas ela não deixa que o fogo queime o piloto. Tudo isso, prova de fogo, prova de balas, prova de água. Um espírito resiliente não pode prever ou impedir os impactos da vida. A vida te bate, a vida te impacta, mas ele mantém o seu interior inabalável. É sobre o interior, aquilo não te atinge dentro. É isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios 4, verso 8 a 9. Olha só o que Paulo diz. E esse é um texto, pode passar mais um, por favor. De todos os lados somos pressionados. Ó, o impacto, mas não desanimados. Ficamos perplexos, impacto, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Impacto, 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 mas eu não desanimo, eu não desespero, eu não sou abandonado e não sou destruído. É isso que Paulo diz. Isso é vida inabalável. Se a gente pudesse resumir o que é uma vida inabalável, é isso. Não é uma vida de, eu virei crente agora, eu estou assim pulando em nuvens de arco-íris e vendo pôneis brilhando e tudo dá certo. Não, gente, não. Jesus diz o contrário, o oposto. No mundo tereis aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, eu quero te lembrar que a gente tem conceituado resiliência ao longo de 3 encontros dessa maneira. É a capacidade de se recuperar durante um distanciamento crescente entre o que você idealizou, mas no momento você está no real, e aquilo vai se afastando. E resiliência é saber conduzir positivamente nessas situações que você não imaginava estar, e que vai só aumentando. Então, todos nós enfrentamos diariamente situações adversas. E muitas vezes são estações, né? A gente conversou isso no primeiro encontro. Essas lacunas, essas circunstâncias que nós não esperamos, não idealizamos, e por não esperar, elas nos pegam de surpresa. Então, de repente, é uma crise conjugal, que você não estava esperando, ela te pega. De repente, é uma desavença familiar, com um irmão querido, com uma tia. De repente, estava tudo legal no grupo de WhatsApp e ali uma frase errada, ninguém esperava briga. De repente, um desequilíbrio financeiro. Você não estava esperando isso. E, de repente, isso desajustou. Todos nós, em algum momento, nos vemos nessa lacuna entre o que é real, se distanciando do que nós idealizávamos. Aí eu te pergunto, com o que a maioria das pessoas preenche o espaço entre o real e o ideal, quando isso vai se tornando adverso? O que será que a maioria das pessoas preenche? Preenche com, pode passar mais um, preenche com, e é sobre isso que a gente vai conversar, ansiedade. A maioria das pessoas coloca nesse espaço ansiedade. São tomadas pela ansiedade. O que é a ansiedade? Aqui eu coloquei 3 palavras do latim, né, a origem dessa palavra, né, começa com anxietas. A palavra anxietas, ela significa angústia, mas ela remete também à sua raiz, anxious, que é uma mente perturbada. Ou seja, estava tudo tranquilo, e algo está te angustiando, está te tirando do controle, está te tirando do centro, está te perturbando. E essa palavra angere, que também aí é um verbo, né? Ela nasce, o anxietas, nasce do angere, que é um verbo. Estreitar, estreitamento, ou seja, aquilo vai te apertando. A ansiedade não vai te deixando ver outras coisas.
ela vai estreitando o seu pensamento, vai estreitando o seu sentimento, vai estreitando a sua emoção, a sua ideia, só nessa tensão. E você vai ficando angustiado, 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 e aquilo vai se afunilando. E é com isso que a maioria das pessoas preenche essas lacunas. É estranho, não é? Porque ninguém quer isso. Ninguém quer angústia, ninguém quer mente perturbada, ninguém quer estreitamento, mas é o que a maioria das pessoas fazem. É o que nós fazemos. Vou te dar um exemplo. No mundo pré-pandemia, todos os meus exemplos agora são assim, no mundo pré-pandemia, lá em 2019, né, quando tudo era mato, existia algo chamado acampamento. Né? Acampamento. O que é acampamento? Acampamento é uma aglomeração de pessoas passando 3 dias, às vezes 7 dias, louvando e adorando a Deus, abraçando, comendo junto. Acampamento é um teaser do céu, eu acho. Né? É uma amostra grátis do céu. Né? Todo mundo assim, não é perfeito, porque acampamento, depois de 4 dias de convivência, às vezes saem umas faíscas, né? Mas é maravilhoso. Aglomeração de pessoas. Ok, em 2019, eu e minha digníssima esposa, levamos a Isabela, rata de acampamento, para um acampamento Kids, que ela já ia, né, anualmente, desde os 6 anos, a gente envia ela para o Across, ela fica, temporada de inverno, 6 dias, e a temporada de verão, 6 dias, e está tudo certo. Só que dessa última vez, antes da pandemia, nós fomos de mala, eu e minha esposa, porque tivemos uma ideia, a gente deixa a Bebela lá e partiu praia. Então, tchau, filha, já fica bem, tá tudo certo, acampamento, você aí curtindo, e a gente vai descer para a praia. Beleza, ótima ideia. Para a Júnia, já começou com, nunca fiz isso. A gente tem que ficar em casa, né? Vai que se a Bela precisar de mim e tal, e blá, blá, blá. E eu, não, amor, acampamento, ela vai desde os 6 anos, tá tudo certo. Fomos, deixamos a Bela, seguimos viagem. Segundo dia, a gente na praia, telefone toca, de onde é? Acampamento. Né? Parece praga de mãe, né? Mãe tem, né? Brincadeira, gente não acredita nessas coisas. Né? Mas se a sua mãe falar, leve o guarda-chuva, leva. Tá? Então, segundo dia, ligo do acampamento para a gente, coloco o telefone e a Isabela está chorando. Coloca o telefone para minha filha chorar para a gente, sei lá quantos quilômetros de distância. A tia do acampamento faz uma introdução. Ela diz o seguinte: papai e mamãe, está tudo bem, a Bela só está com um pouquinho de saudade e quis ligar. Eu, pai, homem, razão, guardei qual frase? Papai e mamãe, está tudo bem. Mãe, emoção, coração, guardou qual frase? Ela está chorando. Aí começou, né? Bela pega o telefone chorando e diz, eu quero a minha mãe, vem me buscar. Pronto, lançou a palavra, a frase-chave, chorando. O ideal se afastou, estamos no real, angústia, mãe angustiada, estamos num gap, estamos numa lacuna, onde não imaginávamos isso, ratinha de acampamento, nunca chorou, vai chorar quando a gente vai para a praia. Né? O que a gente ia fazer? O que a Júnia fez ao longo do dia? Minha esposa, estou aqui expondo você, esposa, perdão, tal, tudo certo. Ficou o dia inteiro angustiada, o dia inteiro com ansiedade. Eu falei, Júnia, vai passar, daqui a pouco só tem uma ligação por dia no acampamento, né? Isso é demais, uma ligação só. Filha liga chorando e só amanhã eu te ligo de volta. Né? Não, mas está tudo bem. Fomos para a praia. Não tinha como curtir a Júnia. A gente precisa voltar, amor. Ai, ela não está bem. Ai, amor, ela deve estar desesperada. Ai, amor, ela não deve nem estar brincando. Ai, por que ela chorou? Ela chorou porque ela não fez amizade. Se ela não fez amizade, ela está sozinha. Ela deve estar num canto, sozinha, sem nenhuma tia e tal. E se ela estiver num canto, longe, distante, aparecer uma anaconda e engolir ela? Ai, amor, mas e se essa anaconda engolir a nossa filha e depois nadar, entrar na piscina, cuspir ela dentro da piscina, ela não sabe nadar? Ai, amor, e se ela está triste e nós estamos divertindo? Começou a criar um monte de coisa, né? Ela não está comendo bem, se ela não está comendo bem, ela vai ficar mal e tal. Pensa numa mãe pilhada, né? Não é isso que a gente faz. Quando a gente é tomado por ansiedade, a gente começa a criar um monte de situação inexistente. A gente insere sintomas da ansiedade, somos assim, a gente vai perdendo o controle, né? Alguns sintomas da ansiedade são esses. Passa um slide para mim, por favor. Medo. Controle aqui é a perda do controle, né? Você perde o controle. Você está ali ansioso, frustração, óbvio.
Você não estava esperando isso. Paranoia, nem precisa explicar, né? A ansiedade começa, e se? Fadiga, você fica cansado, você fica exausto, você não consegue dormir. Você é abatido por insônia por causa da ansiedade, você fica com raiva porque as coisas não estão na sua mão, você foge, né? Você fica estressado. Todos nós somos atingidos por algum nível de ansiedade. A questão é o que a gente faz com isso. E nós temos basicamente 3 caminhos diante da ansiedade. Ou você vai fugir, que é uma ação, né? É interessante porque fugir de uma situação ainda é uma ação. Negativa, veja bem, mas é uma ação. Você se deparou com um problema, você fugiu. Você agiu, você fugiu. Não é bom. Existe outra pior, paralisar. Diante da ansiedade, você paralisa. Você não faz nada. Essa é a pior. Mas existe uma terceira opção, enfrentamento. É você agir positivamente. A gente não pode ficar parado, porque a ansiedade nos consome numa espiral de preocupações. O problema da paralisação é esse, ela vai te consumindo. É o que eu costumo dizer, o e se isso, e se aquilo, e se aquele outro, e a ansiedade vai corroendo a nossa resiliência. Só vai acontecer uma coisa, mas você está gastando energia, emoção com todas as possibilidades. A grande pergunta é, como que a gente mantém a nossa resiliência diante da ansiedade? E esse é o tema dessa manhã. Nosso texto base está lá em Filipenses 4, do verso 4 a 9. Você que está na sua Bíblia, você pode abrir ela, a gente vai projetar também. Lembro você que Paulo está na prisão, escrevendo essa carta, ele tem com o que se preocupar, ele tem com o que ficar ansioso, ele sabe como lidar com isso, com algo realmente difícil, e ele nos ensina em Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 9, diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É um homem preso falando isso, tá, gente? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pai de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, é no nome de Cristo que oramos, amém. Paulo começa com uma ordem clara para mim e para você. Primeiro verso, né? Pode colocar na projeção, por favor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Gente, existe uma distância cultural do que Paulo acabou de dizer para a nossa sociedade hoje. E isso a gente precisa considerar, porque alegrar-se hoje, na nossa sociedade atual, é muito sobre o que acontece no íntimo da pessoa. Então, uma pessoa, o que te faz feliz? Né? Numa sociedade individualista, às vezes as pessoas estão dizendo, o que me faz feliz é eu sozinho fazer tal coisa, é eu sozinho ter aquilo, é eu. Nos tempos bíblicos, aqui nos tempos da igreja primitiva, alegrar-se tinha um forte significado comunitário, que envolvia todos ao redor. Sabe aquele negócio de tipo, eu passei num concurso, eu ganhei uma promoção, eu vou chamar os meus amigos e fazer um churrasco em casa. Igreja primitiva, era muito forte isso. Mais do que fazer um churrasco, a gente vai se reunir para celebrar, para comer, mas a gente vai agradecer a Deus porque a gente teve uma grande vitória. Então, a alegria nos tempos bíblicos era comunitária, era celebração pública, juntos no Senhor. Então, essa alegria era alimentada pela esperança no Senhor. Aconteceu algo de bom para você? Vamos se alegrar no Senhor. Vamos chamar o povo, vamos se reunir e fazer uma celebração pública. Aí Paulo continua no verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amabilidade. Essa é a versão NVI que a gente está lendo aqui. Algumas traduções da Bíblia, as mais antigas, Almeida atualizada, talvez você encontre uma palavra moderação. E aí, de novo, né, quando a gente encontra palavras muito diferentes, né, como assim, pastor? Moderação não tem muito a ver com amabilidade, né? Aí você já logo pensa, isso é um recurso para você sempre pensar. Quando há algo muito distinto na tradução, lembre-se, deve ser uma palavra no grego que não tem referência aqui.
Então, fica dúbio. A expressão grega para moderação ou para amabilidade é epieikes, que sugere tolerância. Sugere uma tradução de um espírito paciente. A gente poderia colocar, seja o espírito paciente de vocês. Seja a longanimidade, seja a moderação de vocês conhecida por todos. É esse estado de espírito, essa moderação que deve ser conhecida por todos. O que Paulo está falando para mim e para você é como você reage diante da ansiedade na frente das pessoas. E essa é uma pergunta importante. Quando você está estressadinha, quando você está no trânsito, querendo ter um daqueles carros Monster Truck, sabe? Gente, eu adoro esses negócios. Eu levei meu sobrinho para São Paulo, a gente viu um Monster Truck. Você não sabe o que é um barulho daquilo ao vivo, passando por cima dos carros. Tem hora que você para ali na Conceição e fala, eu queria ter um Monster Truck. Só para ir. O que você faz quando você está assim, ansioso? Quando você responde com aspereza? Ou você responde com amabilidade? Vou mais profundo. Quando você está ansioso, você tem um espírito paciente ou você desconta na sua esposa? Quando você está ansioso, você apresenta amabilidade ou você implica com os filhos? Implica com seus pais? Você permanece firme no Senhor ou você estoura? E aí, se você é do time dos esquentadinhos e esquentadinhas, pasmem, eu sou desse time, tá, gente? Eu sou desse time. Por isso que eu digo sempre, quer me conhecer, converse com aquela senhora ali. Eu luto diariamente para eu não estourar, para eu não explodir. A minha personalidade é explosiva. E aí vem a pergunta-chave. Como fazer conhecida a minha amabilidade? Como? Pode passar mais um. Olhando, mudando a sua perspectiva. Porque Paulo diz, perto está o Senhor. Mude a sua perspectiva. A gente pode falar sobre perspectivas? Podemos, claro. Daqui a 6 meses, o meu casamento vai estar melhor. Daqui 2 anos, a minha empresa vai estar voando. Daqui a 5 anos, os meus filhos vão passar dessa fase da adolescência e eles estarão mais maduros. A gente pode falar sobre várias perspectivas de 6, 5, 10, 15 anos. A Covid vai passar? Vai passar, né? Quer dizer, a gente vai ter vacina e isso tudo vai passar? Vai passar. Mas tudo isso são perspectivas temporais deste mundo. E Paulo não está falando nessas perspectivas. Paulo está falando sobre perto está o Senhor. Paulo está falando sobre eternidade. A minha esperança está com Cristo em toda a eternidade. Estamos passando por uma temporada difícil? Sim. Mas aí eu faço uma pergunta. O que são 80, 90, 100 anos? Que eu tenha 100 anos de vida. Quero chegar lá, gente. Fazer uma festona de 100 anos. O que é isso perto da eternidade? O que é isso perto da eternidade, né? Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Isso aqui é um cabo. Começa aqui e ele vai embora. Você não sabe. Você não sabe para onde vai. Imagine que ele é infinito. Isso é a eternidade. Ela tem um começo, mas ela vai embora. Ela vai embora. Mas aí, você sabe que é eterno, e você sabe que a eternidade você vai passar com o Senhor, sem dor, sem lágrima, sem preocupação, sem ansiedade, sem crise de pânico, sem nada, mas você investe todas as suas energias, todas as suas emoções, todas as suas preocupações, na onde? Nesse tempo aqui, que seria a pontinha desse cabo. A pontinha desse cabo. Então, se tem toda essa eternidade pela frente, por que a gente está vivendo aqui, assim, preocupado, aqui, ansiedade, aqui, olhando as perspectivas aqui? A gente tem que aprender com Paulo, olhe para a eternidade. A eternidade, ela não tem fim, ela tem um começo, mas nós temos já essa plena vida eterna com Cristo Jesus. Como que a gente desenvolve essa perspectiva na eternidade? Paulo vai falar assim, é assim na prática. Ele diz no próximo verso, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não ande ansiosos em tudo, mas em tudo, apresente seus pedidos a Deus. Perceba que Paulo está propondo para a gente uma troca, né, entre uma vida ansiosa e uma vida de entrega. Entregue tudo.
ao invés de ser ansioso com tudo, você entrega tudo. Paulo está falando, pare de fazer da oração um recurso de emergência. Tipo, saída de emergência, sabe? Quebra o botão. Você faz da sua vida de oração isso. Quando tudo está ruim, você vai lá, quebra o botão, aperta, vou orar. Não, pare de fazer da oração, quebrar o vidro, apertar o botão. A oração não é a sua última opção. Sabe, tem gente que fala, ai pastor, agora só Jesus na causa. Agora, pastor, ore porque agora é só Deus. Como agora? Como é que você está invertendo a posição? Jesus está antes de tudo. Paulo diz, mova a oração da última posição e coloque-a como primeiro recurso. Comece orando, não termine orando. É para começar com a oração e não fazer dela a sua última opção. A oração não é um botão assim, para ser apertado, mas sim um relacionamento a ser buscado, porque Deus é relacional. Deus quer te ouvir. Deus quer saber. Não que Ele não saiba, porque Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir tua voz, Ele quer se relacionar com você, e a oração vai nos lembrar, aqui e aqui, de que esse Deus que quer se relacionar com a gente está nos ouvindo. Ele nos ouve, Ele se importa. Não ande ansioso, apresente tudo para Deus. Se é importante para você, se está te tirando o teu sono, é importante para Deus. Então você vai perceber que Deus está trabalhando na sua vida, na sua história. E quando percebemos isso, o que acontece? Os nossos corações se enchem de gratidão, mesmo em meio a tribulações. E a gratidão, ela gera alegria. E a alegria gera o tipo de alegria resiliente, inabalável. E sabe de uma coisa? Você pode agradecer a Deus pelas respostas de oração que você ainda nem recebeu. De novo, você pode agradecer a Deus pelas respostas de oração que você ainda nem recebeu. Como assim, pastor? Nesse livro aqui, pode passar mais um slide. Oração, experimentando a intimidade com Deus, do pastor Tim Keller. Eu vou ler para você um trecho da página 222. Estou mostrando esse livro aqui porque, se você quer saber sobre oração, esse é o momento que eu estou te recomendando uma obra muito boa. Olha só o que ele diz. Temos certeza de que Deus, nosso Pai Celestial, sempre quer o melhor para seus filhos. Portanto, como Calvino escreve, Deus ouve nossa oração, mesmo que nem sempre responda da forma exata que pedimos. Mais tarde, ele diz, mesmo quando não atende nossos desejos, Ele se mantém atento e benevolente para com nossas orações, de modo que a esperança depositada em sua palavra jamais nos decepcionará. Resumindo, ou Deus nos concederá o que pedimos, ou o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe. E Deus sabe de todas as coisas. Como um Pai incrível, amoroso, presente, tudo o que Ele faz é melhor para os seus filhos e filhas. Inclusive quando a resposta é não, porque Ele sabe algo que a gente não sabe. Lembra quando os nossos filhos eram pequenininhos e estavam começando a engatinhar, estavam começando a andar? Qual que é a nossa maior preocupação? Tomada. Né? E aí a gente começa a comprar todos os plugs e vai tapando todas as tomadas da casa. A criança quer fazer o quê? Colocar o dedo lá. Ela pede. Papai, quero colocar o dedo lá. O que você fala? Não. Tenta explicar o que é choque para uma criança de 2, 3 anos. Ela não entende. E você não vai explicar. Você vai falar, não. Mas você é um pai, você é uma mãe amorosa que sabe o que é melhor. Ainda que seu filho não saiba. É assim que Deus trabalha com a gente. Então, esse pai amoroso, que responde sim, que responde não, ele sabe o que é melhor para mim e para você. E quando a gente tem ciência disso, a gente consegue ser grato. Pessoas resilientes preenchem a lacuna entre o real e o ideal com gratidão ao invés de ansiedade. Você agradece por quem Deus é na sua vida, na sua história, na sua jornada. E quando você faz isso, olha só o que acontece no próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você dá esse passo
em entregar tudo para Jesus, entregar tudo para Deus, você é preenchido por essa paz. Paz, não é isso que a gente quer? Não é isso que todo mundo quer? Viver em paz, caminhar em paz, paz na família, paz no trabalho, paz na empresa, paz com os vizinhos, paz no seu interior, todo mundo. E esse verso diz sobre paz, mas uma paz sobrenatural, uma paz que guarda, protege a sua mente e o seu coração, mesmo em meio às circunstâncias e tribulações. O conceito de paz na Bíblia, o conceito de paz para Deus, não é, veja bem, não é o conceito do dicionário de ausência de guerra. Guarde isso, eu sempre digo isso e eu reforço. Paz de Deus não é ausência de guerras, não é ausência de tribulações, mas sim a certeza de que Deus está com você no meio das circunstâncias, no meio das tribulações. Ela não é condicionada a um quadro perfeito de estabilidade, não, mas ela é uma paz que te preenche no meio da tempestade. Também não é fingir que a ansiedade não existe. Eu vou fingir que a ansiedade não existe. Eu vou fingir que não tem esse problema. Eu vou paralisar. Estou com um problemão em casa, estou com um problemão na minha família, estou com um problemão no trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o Netflix. O problema não vai sumir, gente. Pelo contrário, você jogou para frente, ele vai acumular, ele vai aumentar. Então, não é fuga também. O que é a paz de Deus? É algo muito profundo, e aqui eu empresto a citação do pastor N.T. Wright, que diz o seguinte: não é uma impassível falta de preocupação. Não é você desligar o botão off, baixar o disjuntor, mas uma paz profunda no meio dos problemas e tempestades da vida. Você sente paz no meio, você age no meio da tempestade, você consegue ver a solução porque você está sendo guiado pela paz de Deus. Concluindo, qual é o estilo de vida que personifica uma vida resiliente? Quando as coisas começam a sair do controle, o que você pensa? Quando a ansiedade começa a aparecer, para onde vai a sua mente? Quando surgem problemas diversos, onde vai teu coração? Paulo aplica, finalmente. É como se ele estivesse dizendo uma última coisa. Você já sabe que você tem que entregar tudo para Deus. Você já sabe a parte teórica. Agora o terceiro e último ponto é a aplicação, é a sua vida. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pense no que é digno, nobre, perfeito, verdadeiro, porque pensamentos indignos destroem a nossa resiliência. Quando eu era pequeno, minha avó falou um negócio assim que eu nunca mais esqueci. Dentro da simplicidade, da sabedoria dela, eu era adolescente, levava os meus amigos na casa da avó, lá a gente passava na locadora. Tem gente que não sabe o que é locadora, mas você ia na locadora, pegava um quadrado grandão assim, e colocava dentro de um aparelho maior ainda, chamado videocassete, e você assistia filmes. Você pagava R$2 e devolvia depois. E os meus amigos, a gente começou a assistir filme de terror, e cada vez mais, sabe? Terror, esse negócio de exorcismo, sei lá o que. E aí, um dia a avó apareceu na sala e só falou: por que vocês estão assistindo isso? Aí, e a minha avó não era brava, né? Minha avó era muito amorzinho. Então, ela levava docinho pra gente, bolachinha. Então quando a avó falava, ninguém vai, todo mundo ouve a avó, né? E avó, a gente assiste porque a gente gosta, tá, passa medo, sei lá o quê. Ela falou assim: mas isso não acrescenta em nada para a vida de vocês. Não tem nada de bom aí. Gente, acabou. Eu nunca mais procurei essas coisas. Aquilo gravou no meu coração, porque, de fato, não tinha nada de bom. Pelo contrário, só tinham coisas indignas ali, né? Por que ficar assistindo um negócio que vai te dar medo? Por que sabe, ou assistir algum programa, não precisa ser de medo, mas algum programa que não te acrescenta em nada, uma rede social que não te acrescenta em nada, um grupo dentro de uma rede social que é só brigas, sabe? Afaste-se disso, porque essas coisas indignas destroem a nossa resiliência. Sabe, de repente você entra num grupo que as pessoas já estão preparadas para brigar, né?
Você entra num grupo de futebol. E aí as pessoas já estão lá prontas, já estão raivosas. Um grupo de política, um grupo sei lá o quê. E aí você vai tentar, às vezes, ir na paciência, você é atacado. Aquilo faz mal para você. Faz mal. Então, Paulo está falando, quando a ansiedade aumenta, quando a lacuna entre o real e o ideal se distancia, pense no que é verdadeiro, vá atrás do que é nobre, vá atrás do que é puro, vá pensar sobre qual é a verdade sobre quem é Deus na sua vida, quem é você diante de Deus, e aí você vai descobrir que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, aí você vai buscar o que é nobre, o que é puro, na palavra de Deus, e mais, você vai descobrir que a sua identidade é ser um filho e uma filha amada de Deus. Pense nisso. Coloque isso em prática. Você vai descobrir que você é alguém que Ele resgatou, que Ele te salvou e que Ele quer um relacionamento com você. É para pensar nisso. Paulo está na cadeia. Paulo está preso junto a um guarda pretoriano, 24/24. Nessa situação. Paulo já teve outras situações ainda de prisão piores. E ele está pensando nisso, no que é excelente, no que é digno. E quando você pensa nisso, você escolhe se alegrar em Deus. Quando você muda a sua perspectiva, você muda para a eternidade. Quando você coloca em oração diante dos pés de Cristo Jesus, você se torna grato. E você entrega tudo em oração. O que é tudo isso? Como é que a gente pode resumir todas essas coisas, essas recomendações de Paulo? O que é tudo isso? Sabe o que é tudo isso? Manter a alegria, manter o foco, ser grato. Tudo isso é adoração. Vamos escolher uma palavra que resume tudo isso? Adoração. Paulo está falando, adore a Deus. Quando adoramos a Deus, nós nos tornamos inabaláveis, porque nós reconhecemos que Ele é digno de toda a glória e somos preenchidos pela certeza de que esse Deus nos ama e está inteiramente no controle de todas as coisas. Está no trânsito, está ouvindo o noticiário, só notícia ruim, engarrafou lá, travou tudo, você está atrasado, você está pilhando, adore, muda a estação, coloca lá no seu Spotify, playlist, e pendaiar, escuta um louvor, fecha o vidro do teu carro, canta, adora, entrega uma oração para Deus. Muda a perspectiva. Isso é resiliência espiritual. É a capacidade de adorar a Deus durante um distanciamento crescente entre o que é real do que é ideal. Você não vai surtar, você vai adorar. Você vai adorar a Deus. Ponha isso em prática, e Paulo diz, e o Deus da paz estará com você, não somente nesse momento, mas todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Coloque isso em prática, pense, reverbere o seu coração, sabe? Coloca lá um louvor no carro, sabe? Ore a Deus diariamente, converse com o Pai, pense nessas coisas, leia a palavra, e o Deus da paz estará com todos nós. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos resilientes espiritualmente, inabaláveis, porque a nossa força vem do Senhor, o teu poder atua em nós, e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a controlar a ansiedade, que a gente não foque nela, mas que a gente entregue tudo aos teus pés. E assim a gente possa viver em gratidão, e assim a gente possa viver adorando o teu santo nome, Pai. A cada dia reconhecendo que o Senhor é bom e que o teu amor permanece para sempre. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, nesse momento, eu vou pedir, pode a transmissão encerrar ali, fazer um corte. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos.